Não existe uma receita mágica para uma pessoa desenvolver o transtorno de personalidade antissocial, que é muitas vezes associado à sociopatia, mas os especialistas acreditam que isto pode ser uma condição genética, ou seja, inevitável, mas também pode partir de fatores externos. Quando uma criança cresce num ambiente que sofre de abuso psicológico ou físico, pode desenvolver este transtorno. Uma pessoa com um transtorno de personalidade antissocial pode ser uma pessoa incrivelmente manipuladora, que não tem em consideração o direito dos outros. É uma pessoa que age bastante por impulso e que não tem controle da raiva que possa sentir. É também uma pessoa que, pior de tudo, não tem empatia, não sente remorsos, mesmo quando sabe que magoa os outros, simplesmente não quer saber. Precisamente por causa destes traços de personalidade, as pessoas com este transtorno podem cometer crimes. Crimes como roubo, burlas, abuso sexual ou até mesmo homicídio. O John Gacy foi diagnosticado com o transtorno de personalidade antissocial. Ele passou a vida toda dele a magoar e a abusar os outros à volta dele e acabou por se tornar num assassino em série. Este é o caso do John Wayne Gacy, que se vestia de palhaço, ia a festas de aniversário e eventos e que matou 33 crianças e jovens na época de 70. Então, o caso de hoje é sobre o John Wayne Gacy, que ficou mais conhecido nos Estados Unidos da América como o palhaço assassino. E existe muito contexto, muita história sobre a vida do John, que eu acho extremamente importante e interessante nós conhecermos para percebermos porque é que ele se tornou naquele palhaço assassino. Eu acho sempre curioso nós entrarmos na mente de um serial killer para compreendermos o porquê. Não é que haja uma justificação, obviamente, mas só tentar perceber o que é que se calhar pode ter acontecido para ter dado aquele clique na cabeça deles. E então eu comecei a perceber que o episódio estava a ficar muito grande, porque eu queria pôr lá a infância do John, depois quando ele começou a fazer as primeiras coisas mais esquisitas, e até ao ponto que ele depois se tornou no tal palhaço, cometeu os assassinatos, depois quando foi preso, tudo mais. Eu queria contar a história toda do John. Então o episódio estava a ficar gigante e eu hoje queria fazer uma coisa um bocadinho diferente com este caso. Eu vou dividir o episódio em dois. Esta semana eu estou a publicar esta primeira parte onde vou falar da infância dele, vou falar dos primeiros abusos que ele cometeu e entre outras coisas, quando ele foi diagnosticado com este transtorno que falamos na introdução e tudo mais. E para a semana vou publicar a segunda parte do episódio onde falo dos primeiros homicídios que ele cometeu, a altura em que ele se tornou um palhaço e depois tudo o que aconteceu a partir daí. Pronto, isto porque eu vi que todos os episódios no meu canal estavam a ficar com mais do que uma hora e digam-me nos comentários se vocês preferem assim, que quando eu vejo que o caso está a ficar muito grande dividir em dois, ou se vocês preferem conjunto tudo num e depois vocês vão vendo conforme têm tempo e disponibilidade, por isso digam-me nos comentários por favor qual é a vossa preferência para eu saber o que fazer no futuro. Por isso, vamos então avançar para o caso. O John Wayne Gacy nasceu em março de 1942 em Chicago, que fica no estado de Illinois, nos Estados Unidos da América. O pai do John chamava-se também John, por isso para ser mais fácil de distinguir eu vou chamar-lhe John Sr. A mãe chamava-se Marian e o John tinha também duas irmãs, uma mais velha e outra mais nova. O John Sr. era veterano da Primeira Guerra Mundial e depois ele começou a trabalhar como mecânico e talvez para o ajudar a lidar com os traumas da guerra, ele começou a beber e ele ficou com uma dependência muito grande do álcool. E ele já, quando não bebia, era uma pessoa relativamente agressiva, mas quando ele consumia álcool, ele ficava extremamente violento e descarregava fisicamente nos três filhos, mas principalmente no John. O John era o que mais sofria. Mas apesar da casa toda ter medo do John Sr. e de quando ele bebia álcool, o John e as irmãs e a mãe davam-se bem, ou seja, eles os quatro tinham uma boa relação e davam-se bem os quatro. No início da sua infância, o John era um rapaz muito normal
E ele desde muito cedo que demonstrou preferência por atividades que, especialmente na altura, eram consideradas muito femininas, que era cozinhar e jardinagem. E ele gostava muito de cozinhar com a mãe e adorava estar no jardim a fazer jardinagem com as irmãs. E ele preferia fazer isto em vez de fazer as atividades que eram consideradas mais masculinas, como pescar e caçar, desportos, essas coisas. Quando o John Senior começou a perceber que o filho era assim e que tinha preferência por estas atividades mais femininas, ficou muito chateado. Ele não compreendia como é que era possível um homem não gostar de desportos, por exemplo, como é que era possível um homem gostar de cozinhar, era impensável na cabeça dele. Então, como consequência disto, ele atacava-o, ele batia-lhe muito e também o atacava verbalmente, daqui a um bocadinho já vamos falar melhor disso. Depois ele também fazia uma coisa que era compará-lo muito com as irmãs. Ele dizia-lhe muitas vezes, até as tuas irmãs são mais homem do que tu. Uma das primeiras memórias do John foi uma situação que ele tinha 4 anos e ele estava na garagem da casa e viu lá numa mesinha umas ferramentas. E o miúdo com 4 anos viu as ferramentas, achou tipo que eram brinquedos e começou a pegar nas ferramentas para brincar. E depois, mais tarde nesse dia, o John Senior reparou que alguém tinha mexido nas ferramentas, porque elas não tinham, o John depois não as pousou no mesmo sítio. E ele confrontou os filhos, tipo a perguntar quem é que fez isto, e o John lá acabou por admitir que foi ele. E nesse dia o John Senior pegou num cinto de couro e bateu no John até ele ficar estendido no chão e não se conseguia levantar. Numa outra situação, quando o John tinha 6 anos, ele roubou um carrinho de brincar de uma loja local. E depois, quando ele chegou a casa, começou a se sentir um bocadinho mal com aquilo que tinha feito e acabou por confessar à mãe. E a mãe disse, vais imediatamente voltar à loja, vais contar o que fizeste, pedir desculpa e pronto, fica resolvida a situação. Então o John fez isso, ele pegou no carrinho que tinha acabado de roubar, voltou à loja, disse ao dono o que tinha feito, pediu desculpa e tipo a situação ficou resolvida por ali. Ele aprendeu a lição dele, teve de assumir as consequências do erro que fez e pronto, não é? Só que eu não sei porquê a mãe do John acabou por contar ao John Senior, ao pai do John, o que é que o filho tinha feito. E como castigo, mais uma vez, o John Senior bateu no John, que tinha na altura 6 anos, até o miúdo não se conseguir levantar. Parecia que literalmente tudo, qualquer coisa que o John fizesse, era motivo para o John Senior lhe bater. Tudo o que ele fizesse estava errado, tudo o que ele fazia o irritava profundamente. Ele não lhe batia apenas com as mãos, ele chegou a utilizar paus e tacos de beisebol para bater no filho e ele chegou a deixá-lo inconsciente várias vezes por causa das pancadas na cabeça. E ele, enquanto lhe batia, dizia-lhe muitas vezes: tu vais crescer e vais te tornar num paneleiro. E desculpem o termo, é um termo horrível, eu sei, eu não quero que ninguém a ver o vídeo fique desconfortável de eu estar a utilizar esta palavra. Eu só quero que vocês percebam mesmo a violência, não só física, mas a verbal. Ele dizer a um miúdo de 4, 5, 6 anos, vais-te tornar um paneleiro. Quem é que faz? Qual é o pai que faz isto? A Marian, a mãe do John, sempre pareceu ter um papel assim meio neutro na situação. No entanto, claro, quando o John Senior começava a bater ao John, ela tentava pôr-se no meio, tentava acalmar o John Senior, dizer-lhe para de bater no meu menino. E por causa disto, o John Senior dizia ao John: tu és um menino da mamã, tu és um fraquinho, não consegues defender-te. Ele a dizer isto a um miúdo com 6 anos, por exemplo. Que ele era um menino da mamãe e que não conseguia enfrentar o pai e defender-se da porrada que estava a levar. Com 9 anos de idade, o John foi, infelizmente, abusado sexualmente por um amigo da família. Este homem que o abusou era amigo do John Senior e ele tinha um trator. E às vezes ele perguntava ao John: não, John, queres ir comigo dar uma volta de trator? E o miúdo tinha 9 anos, claro que ele disse que sim, não é? E ia com ele dar umas voltas. E eu não sei se esta situação aconteceu uma ou mais vezes, mas sei que pelo menos numa situação este homem abusou sexualmente o John dentro do trator. E eu acredito que na altura o John não contou nada disto aos pais e que contou só mais tarde. E eu consigo compreender porquê e acho que vocês também. Porque estou mesmo a imaginar ele a contar isto ao pai e o pai ainda pôr-lhe as culpas em cima, começar a chamar-lhe nomes ofensivos, a dizer que ele tinha interesse em homens e a bater-lhe. Por cima de tudo ainda a bater-lhe. Por isso eu consigo compreender porque é que ele não contou nada aos pais. Mas então com 10 anos o John era uma criança obesa, ele era extremamente descoordenado, tinha muita dificuldade em fazer amigos, na escola ele era um bocadinho renegado,
as raparigas fugiam dele, não queriam ter nada a ver com ele, e os rapazes não se identificavam com ele porque ele não tinha os mesmos interesses. Ele não gostava das mesmas coisas que os outros rapazes gostavam, como eu já referi, então ele na escola estava sempre muito sozinho. Também por esta altura o John começou a sentir alguns sintomas que ele percebeu que se passava alguma coisa com ele. Ele começou a sentir cansaço, começou a sentir dores no peito e assim mal-estar geral, não é? E ele foi ter com os pais e contou que se estava a sentir assim, e então a mãe levou-o ao médico. E no médico eles perceberam que o João tinha uma condição no coração, eu não sei ao certo o que é, não encontrei nenhum recurso a explicar ao certo o que era, mas ele tinha um problema no coração e era por causa disso que ele estava a sentir isto tudo. E o pai do John ficou ainda mais chateado com o filho porque aparentemente ter um problema no coração é uma coisa que não é masculina, é um traço feminino. Então ele ficou chateado com o miúdo porque ele tinha um problema de coração. No hospital, os médicos também aconselharam o John a limitar o exercício físico o máximo que ele conseguisse, o que depois acabou por contribuir para a tal obesidade que eu falei há bocadinho. Depois, pronto, na escola ainda piorou mais a situação porque aquelas pequenas vezes que ele tinha vontade de jogar a bola com os amigos, ele agora nem isso conseguia fazer e então ainda contribuiu mais para ele na escola ser completamente renegado. Em 1953, o João tinha 11 anos de idade e ele um dia estava a andar de baloiço e caiu e bateu com a cabeça. E magoou-se a sério, bateu com a cabeça com força. E este tema de magoar-se na cabeça, de ter um trauma na cabeça, é um tema muito discutido na comunidade de crimes verdadeiros, porque, coincidência ou não, o João não é o único serial killer que na infância teve um problema onde bateu com a cabeça. Há mais pessoas que ou andar de baloiço ou subir uma árvore sofreram um trauma na cabeça. E então isto depois acaba por ser um tema muito discutido, porque é coincidência ou não eles depois terem se tornado serial killers. Nós aprendemos aquilo que é correto ou não, aquilo que os outros toleram ou não, o que é aceito pelos outros, quais são os limites, o que é moralmente correto, essas coisas todas mais sociais. Nós aprendemos conforme vamos crescendo, não é? Não aprendemos isso logo tudo na infância, de uma vez. E então o que este estudo defende é mesmo que se nós sofrermos essa pancada e essa pancada afetar essa zona do cérebro quando somos crianças, depois essa zona não se consegue desenvolver da forma que era suposto e é a partir daí que a pessoa pode ficar com traços de psicopatia, ou seja, tornar-se num psicopata. Eu não estou de todo a dizer que qualquer criança que bata com a cabeça que vai mais tarde tornar-se um psicopata, não se assustem, não é isso que eu estou a dizer. Eu só estou a dizer que é um tema muito falado na comunidade de crimes verdadeiros, porque realmente, como eu expliquei, o John Wayne Gacy não foi o único que em criança sofreu uma pancada na cabeça, que depois se tornou num assassino em série. Temos vários outros exemplos, por exemplo, o Richard Ramirez, que assassinou mais de 14 pessoas nos anos 80. Temos o Jeffrey Dahmer, que é o famoso canibal que assassinou, abusou e comeu 17 rapazes. Temos o Ed Gein, que assassinou dezenas de pessoas, também roubou corpos dos cemitérios para colecionar a pele e os ossos dos cadáveres. E o homem que estamos a falar hoje, que é o John Wayne Gacy. Digam também nos comentários se teriam interesse que eu fizesse um episódio sobre algum dos homens que eu acabei de referir agora. Mas voltando ao John. Então, quando ele bateu com a cabeça, ele depois começou a ter uns sintomas que, pronto, sabemos agora que estavam relacionados. Ele começou de nada a desmaiar e a ter convulsões. Ele estava normal na escola, no recreio, e de repente tinha convulsões. Estava normal em casa, de repente, pimba, caía com a cabeça para a frente, na mesa, desmaiava. E então a mãe dele levou-o ao hospital, porque sim, se fosse pelo pai, ele não ia ao hospital nunca. E lá no hospital eles perceberam que estas coisas que lhe estavam a acontecer era por causa da pancada que ele tinha levado a andar de baloiço há uns meses atrás. E então ele teve de começar a tomar medicação por causa disto. Depois, no meio disto tudo, o apêndice do John também rebentou e ele teve de ter uma cirurgia de urgência para tirar o apêndice. Portanto, temos aqui uma criança com vários problemas de saúde, desde o momento que ele teve aquele problema do coração, depois o problema na cabeça, depois a situação do apêndice. O John, durante a adolescência dele, a pré-adolescência e a adolescência, tudo junto, passou cerca de 1 ano no hospital.
que também, mais uma vez, contribuiu para ele ser renegado na escola, com os amigos, tudo mais. Estes problemas todos de saúde numa criança nunca é fácil. Mas esta parte aqui é muito cruel. O pai dele achava que o John estava a fingir isto tudo. O pai dele achava que ele estava a ter os ataques, que ele estava a ter os desmaios, porque queria atenção. E ele era capaz de estar à beira do filho, literalmente na cama do hospital, a mãe de um lado a dar a mão ao John, a tentar mantê-lo calmo, dizer que o filho ia correr tudo bem, e o pai do outro lado a dizer tipo, tu és mas é um maricas, mais uma vez desculpem os termos, é só para vocês perceberem, tu és mas é um maricas, aposto que estás a fingir isso para ter atenção. E se isto tudo já não fosse tipo problemas que chegam, não é? Os problemas de saúde, os problemas de violência com o pai, os problemas de não ter amigos, tudo junto, o John também começou a ter problemas e confusão na cabeça dele relativamente à sua orientação sexual. O que já por si, mesmo hoje em dia, quando uma pessoa tem essa realização, se apercebe que não está a seguir aquilo que a sociedade considera normal, custa, porque não deixa de ser uma coisa que é preciso depois contar à família, e existe sempre nas famílias alguém que é homofóbico e que não aceita, e é uma coisa que é dura. Agora imaginem isto nos anos 70 com um pai como o John tinha, que era um pai que era extremamente machista, extremamente homofóbico, que mesmo antes de ter qualquer prova que o filho fosse homossexual, estava sempre a utilizar termos maldosos e cruéis para o insultar. E pronto, então o John, por causa dos tempos, por causa do pai, ele escondeu que estava a começar a perceber que tinha antes interesse em homens em vez de ter interesse em mulheres, e ele escondeu isto durante muito tempo ao longo de toda a sua vida. Como o John Senior não queria literalmente saber do filho e dos problemas de saúde do filho, ele continuava-lhe a bater mesmo depois do filho ter sido diagnosticado com estes problemas de saúde todos. Isto não o impediu de continuar com as suas clássicas e tradicionais sessões de porrada. E uma vez um vizinho, esta história foi contada por um vizinho dos Gacy na altura da família, e ele contou que ele estava lá na sala com eles e que do nada, absolutamente do nada, sem qualquer tipo de provocação, sem qualquer tipo de acontecimento, o John Senior levantou-se, começou aos berros com o John, começou a bater-lhe muito, que o John manteve-se calado, limitou-se a levantar os braços para proteger a cara e ficou lá quieto a levar porrada. Ele contou também que a mãe do John, a Marianne, que meteu-se no meio, tentou acalmar o John Senior e que foi ela que conseguiu acalmar a situação e fazer com que o John Senior parasse de bater ao John. Mas ele lembra-se perfeitamente de pensar, na altura o John tinha 15 anos, e ele lembra-se perfeitamente de pensar, se ele quisesse, ele tinha atacado o pai e tinha-se defendido, pelo menos, para não levar porrada, tinha dado um murro ao pai, qualquer coisa, mas ele não fez nada, ele era completamente submisso. Ele ficou lá simplesmente a proteger a cabeça e a deixar-se levar porrada. Quando o John fez 18 anos, ele começou a envolver-se na política. Ele juntou-se ao Partido Democrata do bairro dele e ele começou a trabalhar lá como assistente. E ele estava feliz de estar envolvido num meio em que as pessoas o aceitavam da forma que ele era, de pessoas que pensavam da mesma forma que ele, pessoas com pensamentos talvez mais liberais, e ele sentia-se bem por estar naquele meio, sentia-se também mais confortável. Mas o pai dele, quando soube que ele estava a começar-se a envolver em política, principalmente no Partido Democrata, ele disse ao John que fazer voluntariado para essas coisas era uma coisa de bicha. E mais uma vez, desculpem o termo, é só para vocês perceberem mesmo a crueldade com que ele falava com o filho. Penso que a partir do momento que o John fez ali os 18, 20 anos, com o abuso que até ao momento era físico e psicológico, passou a ser só psicológico. Eu digo isto porque não encontrei nenhum recurso que indicasse que a partir desta idade o John Senior continuasse a bater ao filho, o que faz sentido porque ele também estava a ficar mais velho, o John estava a ficar mais velho também e ele estava-se a tornar um homem muito alto e, como eu expliquei, ele era tecnicamente obeso e, portanto, se calhar o John Senior começou a pensar que ele podia defender-se e atacá-lo a ele, e então o abuso passou a ser só psicológico. Depois também houve uma situação, quando o John tinha mais ou menos 20 anos, que os pais deram-lhe um carro, mas não foi bem dar toma um carro e está tudo feito, não. Eles deram-lhe um carro, mas o John Senior exigia-lhe que ele pagasse as prestações mensais
pelo valor do carro, ou seja, foi uma prenda um bocadinho envenenada, por assim dizer. Eles quase que o obrigaram a ter um carro porque era ele que tinha de fazer os pagamentos. Não faço ideia se era uma coisa que o John queria, não consegui encontrar essa informação, mas não interessa. E ele tinha o carro, tinha de ser ele a fazer os pagamentos e ele às vezes não fazia os pagamentos. E então o John Senior escondia as chaves do carro e dizia: eu dou-te as chaves quando tu fizeres o pagamento. E isto, para um rapaz de 20 anos, na altura, queria a sua independência, queria o carro, afinal tinha sido uma prenda, e ele ficava extremamente frustrado. E houve um certo dia que ele conseguiu as chaves que o pai tinha escondido e ele diz que foi aqui que foi o ponto de explosão na cabeça dele, foi aqui que ele percebeu: eu não aguento mais isto, eu estou há 18, 20 anos a sofrer abuso psicológico e físico diariamente e eu estou esgotado, não consigo mais, foi esta palavra que ele usou, esgotado, eu não consigo mais isto. E ele diz que qualquer coisa clicou nele, ele entrou no carro, ligou o carro e deu por ele a conduzir e saiu de lá, fugiu de casa. Ele foi parar a Las Vegas, que fica no estado de Nevada, ainda nos Estados Unidos da América, e ele lá primeiro começou a trabalhar como condutor de ambulâncias, mas eventualmente trocou para trabalhar numa morgue. O problema é que o John, enquanto estava aqui em Las Vegas, ele não tinha nenhum sítio onde ficar, ele não tinha uma casa, nenhum sítio onde dormir. Então ele começou a dormir na morgue. Ele esperava que os colegas saíssem do trabalho, punha-se atrás daquelas cortinas de plástico que existem lá nas morgues e dormia lá. E foi neste emprego que ele fez a primeira coisa esquisita, desconfortável. Houve uma certa noite que ele se sentiu muito carente, sozinho, e então ele viu que tinha lá o corpo de um rapaz de 17 anos, um jovem, e ele deitou-se à beira do corpo deste rapaz, pôs a cabeça no peito do rapaz, começou a abraçá-lo e a sentir o corpo dele, depois começou com a mão a acariciá-lo e a baixar a mão e de repente ele percebeu aquilo que estava a fazer, ele tomou conta da gravidade daquilo que ele estava a fazer e entrou num estado de choque, levantou-se muito rápido e fugiu, foi a correr a fugir da morgue. No dia a seguir ligou à mãe e implorou-lhe se podia voltar para casa, para Chicago, e perguntou se o pai dele, se o John Senior, dava autorização que ele voltasse a casa, e a mãe disse que sim, que ele podia voltar para casa, e então, nesse mesmo dia, o John pôs-se no carro e fez novamente a viagem desde Las Vegas até Chicago. O John nunca chegou a terminar o secundário, mas quando ele regressou a Chicago, ele começou a estudar lá na Universidade de Northwestern Business para tirar o curso de gestão e ele conseguiu tirar este curso em 1963. E depois de ele terminar o curso, ele começou a trabalhar numa sapataria como assistente, mas já numa posição de gestão. E depois, em 1964, ele foi transferido para Springfield, que fica na mesma no estado de Illinois, como Chicago, só que é outra zona do estado. E lá ele começou a trabalhar como comercial, mas eventualmente passou novamente para uma posição de gestão. O John tinha uma colega de trabalho chamada Marilyn Myers e eles conheceram-se, começaram a namorar e eventualmente o John pediu a Marilyn em casamento. E em 1964, apenas 9 meses depois de se conhecerem, estavam casados. E isto aqui foi uma tentativa de o John esconder a sua homossexualidade para o pai, para a sociedade, para toda a gente, até para ele próprio. Ainda em 1964, o John juntou-se aos Jaycees de Springfield. E o que é isto? O que é os Jaycees? Pelo que eu percebi, é uma espécie de clube, organização. A ideia é as pessoas juntarem-se lá, jovens entre os 18 e os 40 anos, e estão lá a conversar sobre negócios, sobre como crescer o negócio, dicas para a vida geral, tipo os mais velhos aconselharem os mais novos sobre aquilo que fazerem em diferentes situações da vida. E o João juntou-se a este grupo precisamente porque ele, também tinha curso de gestão e ele também achava que tinha coisas úteis para partilhar com os mais novos e ele dedicou-se extremamente a este grupo e ele lá dentro conseguiu crescer imenso, ele teve vários papéis ao longo do tempo e ele ganhou o respeito e a admiração das pessoas dentro do grupo muito rapidamente. Por exemplo, foi-lhe atribuído o título de Keyman, que é precisamente o homem que
é a pessoa que tem mais liderança, a pessoa que voluntaria mais do seu tempo para os Jaycees, a pessoa que está lá sempre presente para ajudar, para fazer tudo, uma pessoa muito respeitada, com muito potencial. E o Jon ganhou este título um pouco tempo depois de se juntar aos Jaycees de Springfield. E isto é uma coisa que nós vamos ver ao longo do tempo com o Jon. É assim, ele é definitivamente uma pessoa horrível. Já vamos ver que ele vai fazer coisas horríveis, ainda a história que eu contei agora na morgue, super estranho. Mas se há uma coisa que o Jon tem é mesmo esta capacidade de subir na sua carreira, nos meios onde ele está inserido, ter aquela capacidade de fazer com que toda a gente goste dele. E eu penso que talvez a cena dele ter o transtorno de personalidade antissocial, que como eu expliquei tem alguns traços de manipulação, que talvez possa influenciar a capacidade dele fazer com que os outros gostem dele. E ele até este ponto não foi diagnosticado com este transtorno. Eu só estou aqui a fazer a ponte para vocês perceberem como é que uma pessoa tão estranha, que era tão antissocial, de repente consegue crescer tanto nestes meios. Pronto, talvez tenha sido por causa disso, do transtorno. Um certo dia em 1964, o Jon convidou um rapaz de 18 anos que também fazia parte do Jaycees para ir até a casa dele. Qualquer coisa tipo, eu percebo muito de gestão, liderança, eu tenho coisas para te ensinar, anda até a minha casa e podemos conversar sobre o assunto, que é basicamente tudo isto que é o Jaycees. E o rapaz, como eu expliquei, toda a gente lá respeitava o Jon e confiava imenso nele, então o rapaz foi. Quando eles chegaram lá à casa do Jon, eles foram para a cave. O Jon tinha lá na cave um sofá, tinha uma mesa de bilhar, um bar, pronto. Então eles estavam lá no sofá e o Jon começou a dar-lhe álcool, começou a dar álcool ao rapaz. E o rapaz tinha 18 anos, a idade que é legal beber-se nos Estados Unidos da América são 21 anos, portanto já aqui a cometer um crime de dar álcool a um menor. Mas pronto, ele bebeu o álcool, essa parte acredito que tenha sido com consentimento. E depois ele ficou incrivelmente bêbado, porque eu não sei se ele já alguma vez tinha consumido álcool. E aqui o Jon disse-lhe para ele lhe fazer atividade oral, e o rapaz assim o fez. E tanto quanto nós sabemos, tirando aquela situação na morgue, esta foi a primeira experiência homossexual do Jon. E este rapaz, eu acredito que tenha feito aquilo com consentimento, ou se não foi com consentimento, ele não se apercebeu que foi abuso, porque este rapaz não fez queixa do que aconteceu, ele não disse que isto foi um problema a ninguém. Mas lá está, eu não sei se ele também teve medo de chegar à frente e de explicar que achou que aquilo foi tudo um bocadinho estranho, ele estar bêbado e o Jon aproveitar-se assim dele. Pronto, ou seja, eu não sei se ele fez aquilo com consentimento, ou eu não sei se ele nem sequer se apercebeu que foi abuso, porque a mim cheira-me um bocadinho a abuso. Mas ou então se ele se apercebeu e tem simplesmente medo de chegar à frente e de falar. No ano a seguir, em 1965, o Jon foi promovido a vice-presidente do Jaycees de Springfield, o que é muito importante, o que mostra aqui como ele é capaz de crescer muito dentro dos meios, como eu referi há bocadinho. E também nesse mesmo ano ele recebeu um prémio por ser um dos 3 membros de todo o estado de Illinois, que relembro que é onde fica Springfield, onde estava agora a morar o Jon. Por ser um dos 3 membros com maior potencial e maior desempenho dentro dos Jaycees. O pai da Marilyn, e relembro que a Marilyn é a mulher do Jon, ele tinha 3 restaurantes KFC, que é aquele restaurante fast food de frango frito. Ele tinha 3 restaurantes desses em Waterloo, que fica no estado de Iowa, ou seja, outro estado de onde o Jon e a Marilyn estavam a morar, os dois casados. E ele fez uma proposta ao Jon e à filha a dizer: olhem, vocês mudam-se aqui para Waterloo, para o Iowa, eu dou estes 3 restaurantes ao Jon para ele os gerir e para ser ele a tomar conta dos restaurantes. É uma oportunidade muito boa porque eles fazem mesmo muito dinheiro. E pronto, é melhor do que vocês estarem a trabalhar numa sapataria e assim vocês também podem vir para pertinho de nós.
eu também dou-vos a minha casa. Ou seja, eles, para além de estarem a receber a casa, porque depois quando eles falecessem a casa ficaria para eles, estavam também a receber 3 restaurantes, todo o dinheiro envolvido ia ser muito melhor do que aquele que eles recebiam na sapataria. Então o John e a Marilyn aceitaram esta proposta e mudaram-se de Springfield, que ficava no estado de Illinois, para Waterloo, que ficava no estado do Iowa. Em Waterloo, o John juntou-se mais uma vez aos Jaycees de Waterloo. E ele lá destacou-se mais uma vez muito pelo seu desempenho, por todo o tempo que ele voluntariava a toda a organização, ao clube. E ele tinha por hábito levar frango frito do KFC, que ele era dono dos restaurantes, para as reuniões e para as atividades dos Jaycees. E então lá ele começou a ficar conhecido como o Coronel, isto porque quem fundou o KFC foi o Coronel Sanders, então pronto, era um trocadilho, uma piada que eles faziam de chamar-lhe Coronel porque ele levava o frango frito. E em 1967 o John cresceu tanto dentro dos Jaycees do Waterloo que ele no espaço de um ano conseguiu subir para ser um membro dos diretores dos Jaycees do Waterloo. Então o John era gerente de 3 restaurantes, tinha uma participação muito ativa e era muito reconhecido e respeitado nos Jaycees, tinha uma mulher bonita, apesar de ele ser homossexual, ele conseguiu ter relações com ela algumas vezes e a partir daí tiveram 2 filhos, primeiro um menino e depois uma menina. Pronto, a vida dele estava tudo encaixado, parecia que estava tudo perfeito. Até o próprio pai do John uma vez foi visitá-los de Chicago até lá a Waterloo e uma vez numa conversa com o filho fez-lhe uma espécie de pedido de desculpas, disse-lhe que ele estava enganado em relação a ele, as palavras dele foram mesmo: filho, eu estava enganado em relação a ti, todas aquelas coisas que ele lhe tinha dito, que tu vais crescer para ser isto e aquilo, tu não serves para nada, não sei o quê, todas as porradas, ele pediu desculpa por essas coisas, que vale o que vale, mas o John aceitou o pedido de desculpas do pai e pronto, as coisas pareciam perfeitas. Mas a verdade é que nós sabemos aqui que as coisas não são perfeitas. E o John, apesar de estar a viver esta vida que os outros quase que o invejavam, ele tinha dentro dele problemas, ele tinha problemas com pornografia, era viciado em pornografia e ele chegou a consumir drogas também para se abstrair da confusão que estava na cabeça dele pela questão dele não conseguir ser assumidamente homossexual. Ele também recorria a trabalhadores sexuais para tentar satisfazer esta necessidade dele. Portanto, as coisas não estavam assim tão perfeitas, ele tinha problemas, tinha vícios, tinha coisas dentro dele que ele estava a precisar de resolver. O John era muito respeitado não só dentro dos Jaycees, como nos restaurantes, nos estabelecimentos que ele tinha do KFC. Lá dentro os trabalhadores também o respeitavam, também o admiravam, também o achavam um homem fascinante, trabalhador, com uma família, essas coisas todas. E o John, dentro do trabalho, ele não discriminava no sentido que ele contratava tanto mulheres como homens. E a maior parte dos funcionários eram adolescentes e jovens adultos que estavam a trabalhar e a estudar ao mesmo tempo e, portanto, eram todos muito novos, a maior parte deles menor de idade. E o John, apesar de não fazer esta distinção de contratação, de contratar o mesmo número de homens e de mulheres, ele fazia sim distinção porque criava uma relação de maior abertura com os rapazes que contratava em vez das raparigas. Aliás, ele tinha na casa dele uma espécie de clube de rapazes. Como eu expliquei, ele tinha lá o sofá, a mesa de bilhar, um bar, então ele às vezes chamava os funcionários dele para estarem lá a conviver. E depois ele fazia coisas muito estranhas. Ele dizia-lhes tipo: olha, queres ter atividade sexual comigo? E os rapazes, na altura, não é muito homofóbico, na altura, diziam: que nojo, essas coisas, tipo, que nojo. E ele dizia: ai sim, pois é, realmente muito nojo. É uma piada, estava só a contar uma piada. Ou seja, ele ali ia tentar ter relações com um rapaz menor de idade. E quando via que eles não queriam, ele próprio ficava tipo: ai, é uma piada, é só uma piada, calma. Numa outra situação, num dia em agosto de 1967, o John convidou um rapaz chamado Donald Voorhees, que tinha na altura 15 anos,
para ir até lá à casa dele. E na altura o John tinha 25 anos, ou seja, eles faziam 10 anos de diferença. E este rapaz, o Donald, era filho de um membro dos Jaycees. Ele próprio ainda não era membro, porque só a partir dos 18 anos é que se podia ser membro. Mas pronto, ele conhecia-o porque ele era filho de um dos membros e já se tinham visto lá nas reuniões, nos grupos e tudo. E uma vez, lá nessas reuniões, ele foi ter com o miúdo e disse-lhe tipo, olha, queres vir até a minha casa? E eu tenho pornografia em casa, tenho pornografia muito boa, coisas muito diferentes, não sei o quê. E o miúdo, tipo, com 15 anos, com as hormonas todas à flor da pele, disse-lhe que sim, que tinha interesse, especialmente naquela época que a pornografia não era acessível como é hoje em dia, na altura era mais difícil. E então o miúdo aceitou, tipo, sim, vou contigo para a tua casa ver pornografia. Eu acho que ele não pensou bem naquilo que estava a concordar, não é? Que realmente era muito estranho, mesmo que ele fosse lá ver pornografia, só o facto de estar sentado ao lado dele um homem com mais 10 anos do que ele é uma coisa realmente estranha. Mas ele aceitou e foi. Então eles estavam lá os dois no sofá dele, o John pôs a pornografia a dar e depois começou a dar álcool ao Donald. Eu acredito que o Donald nunca tinha consumido álcool, ele tinha só 15 anos. Então o John estava sempre a dar-lhe álcool, tipo, e bebe, e o Donald, tipo, nós quando estamos a beber álcool, nós não ficamos logo instantaneamente intoxicados, não é? Demora um bocadinho, e então ele, como nunca tinha bebido, bebeu muito e depois de repente ficou num estado completamente alterado, muito bêbado mesmo. E nesta altura o John começou a forçá-lo, tipo, faz-me atividade oral, anda cá, faz-me atividade oral. E o Donald não queria, e ele mesmo estando alterado, ele sabia que não queria fazer aquilo, ele estava-lhe a dizer, não, eu não quero. Mas o John obrigou, pegou na cabeça dele e obrigou a fazer aquilo, abusou sexualmente do Donald aqui. Eu não quero acreditar que alguém que esteja a ver este vídeo pense o contrário, mas só para o caso de o Donald, claramente nesta história, foi uma vítima, porque é um rapaz de 15 anos, quem era o maior de idade, quem tinha a responsabilidade de ter noções era o John, que tinha 25 anos na altura, e para além disso foi o John que o obrigou a beber álcool, foi o John que o obrigou a fazer atividade sexual. Por isso eu espero que estejamos todos de acordo que o Donald foi sim aqui abusado sexualmente e que para além disso o John é um pedófilo. O John utilizava este método de dizer que tinha lá filmes para adultos várias vezes. Ele dizia a membros do KFC, dizia a membros dos Jaycees assim, eu tenho lá aqueles filmes, são mesmo espetaculares, podias vir até à minha cave dos homens e vermos estes filmes, não sei o quê. E pronto, eles iam, vários rapazes foram, e ele tentava fazer este método de lhes dar grandes quantidades de álcool, tudo ilegal porque nenhum deles tinha mais que 21 anos, tirando o John, e pronto, alguns rapazes não ficavam num estado tão alcoolizados como ficou o Donald, outros ficavam. O John depois começou a inventar uma história a dizer que ele precisava que eles lhes fizessem atividade oral para estudo científico. Que ele queria fazer um estudo científico sobre a homossexualidade e que por isso pagava-lhes $50 se eles lhe fizessem atividade oral, só para ele ter assim mais dados, mais informação. E muitos destes rapazes ficavam tipo, ok, $50, que se lixe, e faziam. Assim, neste caso não deixa de ser pedofilia e não deixa de ser prostituição infantil, porque ele pagou a alguém para fazer a atividade. E mais uma vez relembro, quem é maior de idade aqui é o John, é ele que tem de ter consciência que estas coisas são erradas e que não fazem sentido, porque para um miúdo de 15, 16 anos, $50 às vezes, tipo, que se lixe, fazem coisas e não pensam bem no que é que estão a fazer. Depois aconteceu aqui uma situação com a Marilyn, a mulher do John, que me deixa assim um bocadinho de nariz torcido em relação a ela. Basicamente, ele na altura tinha 25, 26 anos e ela também haveria de ter mais ou menos a mesma idade, ou seja, eram os dois maiores de idade. E o John um dia convidou um rapaz para ir lá até a casa, penso eu que ele tinha entre 15 a 17 anos, não sabemos ao certo a idade, mas ele começou a dizer, olha, vai ter relações com a minha mulher, ela quer ter relações contigo, vai ter relações com a minha mulher. E o rapaz ficou tipo, ok, se ela quiser, se ela consentir, eu também quero ter, é bonita, não sei o quê.
E o John foi falar com a mulher e disse-lhe, olha, este miúdo quer ter relações contigo, não sei o quê. E a Marilyn concordou e eles tiveram relações. Ou seja, o rapaz de 15 a 17 anos teve relações com a Marilyn, a mulher do John, que tinha entre 25 a 26 anos. E eu aqui não sei muito bem se ela não sabia que ele era menor de idade. Não sei se quando eles dizem 15 a 17 anos quer dizer que ele tinha 17 e por isso tinha aspecto que tinha 18. O que também é um bocado errado, porque se tu estás à espera que uma pessoa fique legal para poderes ter relações, passa-se alguma coisa de errado contigo. Não estou a falar para vocês, mas estou a falar de forma geral. Mas pronto, não sabemos ao certo em que contexto é que a Marilyn estava ali, se ela sabia, se ela não sabia, se ela também foi um bocado obrigada pelo John. Não temos muito contexto sobre isto. Mas depois de eles terminarem de fazer a relação, o John chamou outra vez o miúdo à cave e disse-lhe, olha, agora vais ter de me fazer atividade oral. E o miúdo ficou tipo, não, eu não quero fazer isso. E ele, não vais ter de fazer, porque tu acabaste de ter ali no piso de cima relações com a minha mulher e se tu não me fizeres atividade oral eu vou ter com os teus pais e vou contar tudo que tu fizeste com a minha mulher e tipo vou-te estragar a vida. E o miúdo ficou tipo, bué, aflito, não é? Porque ele não queria que as pessoas soubessem que ele tinha acabado de ter relações com uma pessoa que era maior de idade, os pais dele, neste caso, e então ele acabou por ceder e fez atividade oral ao John, que mais uma vez é abuso sexual e é pedofilia. Lembram-se do Donald, daquele rapaz que eu falei ainda há bocadinho que foi assim dos primeiros que o John abusou? Pronto, ele na altura ficou muito traumatizado porque ele não estava à espera que aquilo fosse acontecer e então quando ele chegou a casa ele contou ao pai o que é que tinha acontecido. Ele disse-lhe, pai, olha, eu fui até à cave do John porque ele tinha-me dito que íamos ver pornografia, desculpa, mas eu fui com essa ilusão e depois cheguei lá e ele obrigou-me a fazer atividade oral nele. E o pai do Donald ficou muito furioso. Este era aquele tal membro do JC que supostamente era amigo do John e ele ficou muito chateado, ficou muito furioso e deslocou-se imediatamente à polícia. E eles fizeram uma queixa por aquilo que o John tinha feito. E por volta da mesma altura, um outro rapaz chamado Edward Lynch também fez uma queixa à polícia por o John ter tentado abusar dele. Ele não chegou a conseguir, mas tentou. Então ele também foi fazer uma queixa à polícia. E a partir daqui, vários outros rapazes que passaram por esta mesma situação também foram à polícia fazer queixas que ele deu-me álcool e eu sou menor de idade, ele tentou fazer com que eu lhe fizesse atividade oral, ele tentou sentir-me, pronto, várias queixas feitas contra o John. Então em março de 1968 o John foi apreendido por causa destas queixas todas e na altura ele negou completamente isto, ele disse que nunca deu álcool a ninguém que fosse menor de idade, que nunca tentou abusar ninguém, que nunca fez nada. E mesmo dentro dos JCs ele tentou espalhar lá uma teoria e ele começou a perguntar às pessoas, vocês lembram-se naquela altura que eu estava a concorrer para ser o presidente dos JCs no Iowa e vocês lembram-se quem é que votou contra? Foi o pai do Donald, coincidência, não é? E ele está a fazer isto tudo porque quer se vingar, não sei o quê. Ou seja, ele a tentar criar ali uma espécie de motivo pelo qual o Donald poderia ter inventado a história. E o pior disto tudo é que várias pessoas dentro dos JCs se acreditaram e ficaram do lado do John, porque ele conseguia ser assim manipulador a este ponto, e então, para variar, muita gente não acreditou na vítima, no Donald. Mas a verdade é que não importa muito o que é que as pessoas pensam, não me importa o que é que os colegas dos JCs do John achavam, quem é que estava do lado do quem, porque a polícia tinha provas suficientes e, portanto, em maio de 1968, o John foi acusado de ter abusado sexualmente o Donald. Durante o tempo até ao julgamento, o John queria arranjar ali uma forma que o Donald depois no julgamento não falasse, não fosse uma testemunha, para que, pronto, o caso não avançasse, não saísse nada de lá. E então ele foi ter com um dos funcionários dele, do KFC, um rapaz chamado Russell, que tinha 17 anos, se não me engano, e disse-lhe que lhe oferecia $300 se ele intimidasse o Donald para que ele não falasse no julgamento. E ele deu-lhe gás-pimenta, ou seja, o John deu ao Russell gás-pimenta e disse, podes usar, faz o que for preciso, desde que ele depois no julgamento não fale. E então, um certo dia,
o Russell apanhou o Donald num parque e lá ele começou a dar-lhe porrada, atirou-lhe com gás de pimenta para a cara, começou a bater-lhe e enquanto lhe batia, gritava: não vais falar no julgamento, vais largar a queixa, não vais fazer nada, não sei o quê. E isto não funcionou. Felizmente o Donald fez o correto e não se deixou intimidar por esta coça que tinha acabado de levar e ele levantou-se e foi logo a correr para uma esquadra reportar o que tinha acontecido. Eu não sei como ele conhecia o Russell, não sei se eles já tinham estado no mesmo meio alguma vez, seja através do John conhecerem-se, mas ele conseguiu dizer à polícia quem era a pessoa que lhe tinha batido e, portanto, para a polícia foi muito fácil unir as peças e perceber o que é que tinha acontecido. E eles chamaram o Russell, começaram a interrogá-lo, a perguntar por que é que fizeste isto, o que é que aconteceu, e ele ao início começou a negar, a dizer que ele não tinha feito nada, mas eventualmente cedeu à pressão e contou a história toda, que o John tinha pago para ele fazer isto, não sei o quê. E então, pronto, ele não sei se por ter 17 anos não lhe aconteceu nada, tanto quanto eu consegui perceber, ele não teve de fazer nada a nível de legal, pôde ir à vontade, e eles agora tinham era mais uma coisa contra o John, para além do abuso sexual que ele tinha cometido ao Donald e aos outros jovens, tinha agora também a questão toda de ter contratado alguém para intimidar a vítima. Por causa disto, no dia 3 de setembro de 1968, o John foi mandado para o Hospital Psiquiátrico do Iowa para ser avaliado, para os médicos perceberem se ele tinha alguma condição psiquiátrica. Ele passou lá 17 dias e foi avaliado por 2 médicos. E foi aqui nesta altura que eles o diagnosticaram com o tal transtorno de personalidade antissocial, que também pode estar associado à sociopatia. Como eu expliquei, este transtorno faz com que a pessoa consiga ser muito manipuladora, a questão toda de não sentir remorsos, de não se responsabilizar por aquilo que faz, o que é exatamente aquilo que o John fez na altura que foi confrontado com os abusos, e ele disse à polícia: eu não fiz nada, eu não lhes dei álcool, não os abusei, essas coisas todas. Ou seja, encaixa aqui muito bem o que vimos até ao momento na vida do John para este diagnóstico, porque, como eu expliquei na introdução do episódio, pode estar associado este transtorno a ter uma infância muito problemática, muito difícil, com abuso, e o John teve precisamente isso, e por isso, pronto, faz sentido, os médicos perceberam isto e diagnosticaram-no, e eles na altura também disseram que não existia assim nenhum tratamento específico que ele pudesse fazer, que simplesmente era um transtorno que ele tinha de aprender a lidar com ele, e que muito dificilmente o John iria conseguir passar o resto da sua vida sem ter novamente problemas com as autoridades. O que para mim é muito estranho um médico fazer esta análise, determinar este diagnóstico de esta pessoa vai novamente envolver-se em crimes e mesmo assim a pessoa conseguir andar livremente no mundo. Mas para além deste diagnóstico do transtorno, os psiquiatras também determinaram que o John estava bem para ir a julgamento, que ele estava psicologicamente bem para poder ter o julgamento. O julgamento do John começou em novembro desse mesmo ano. Na altura, os advogados dele aconselharam-lhe que ele se considerasse culpado para o abuso que ele cometeu ao Donald, mas que, por outro lado, dissesse que era não culpado relativamente aos outros crimes todos que ele estava a ser acusado, e foi precisamente isso que ele fez. E por causa disso ele foi então condenado a 10 anos de prisão. O John teria de servir estes 10 anos na prisão de Anamosa, que fica ainda no estado de Iowa, e neste mesmo dia que ele soube a sentença, a mulher, Marilyn, pediu-lhe divórcio. Ela pediu também nas condições de divórcio que queria ficar com a casa, queria ficar com os filhos, com a custódia total dos filhos, e que queria também uma pensão mensal por causa dos filhos, não é? E depois, mais tarde, o divórcio fica finalizado e todas estas condições que a Marilyn pediu foram respeitadas, e depois disto o John nunca mais viu a ex-mulher e nunca mais viu os filhos. Na prisão, o John rapidamente ganhou a reputação de ser um recluso exemplar com um ótimo comportamento. Ele começou a trabalhar como o chefe da cozinha, que é uma das posições que normalmente as pessoas na prisão mais querem porque recebem melhor. E eu relembro que o John tinha muito este gosto pela culinária desde pequenino, então para ele fazia todo sentido ele estar nesta posição. E ele também se juntou aos Jaycees lá dentro da prisão e ele fez crescer muito o grupo. Os membros passaram de 50 para 650
E muito disto foi o John, porque ele tinha, lá está, aquela personalidade que era contagiante, que as pessoas gostavam de o seguir, gostavam de o ouvir. Isto faz-me quase lembrar, tipo, um culto, não é? Faz quase lembrar um líder de um culto. E é mesmo estranho como é que uma pessoa tão cruel, tão má, que já fez tanta coisa má até este ponto, consegue assim atrair as pessoas e ter tanto respeito dos outros. Dentro da prisão, ele também lutava muito pelos direitos dos prisioneiros, ele tentava fazer com que eles tivessem melhores condições e ele até ficou responsável por liderar e tratar tudo do projeto para construir um mini campo de golfe dentro da prisão, o que... Eu sou toda a favor de os prisioneiros terem os direitos básicos, não é? Acho que eles lá dentro têm de ter os direitos básicos que um ser humano tem direito. Mas acho que também, não sei se, não é, estarem ali no recreio a jogar golfe também parece quase um campo de férias e não uma prisão. Mas independentemente disso, ele ficou responsável por tratar desse projeto. Ele realmente tinha muito interesse na comunidade que era os prisioneiros, em fazer as coisas correrem bem, tinha uma boa relação com os guardas. É mesmo macabro, é mesmo estranho. Eu nem sei bem como processar esta informação toda. E para além disso, no espaço de 1 ano e meio, o John concluiu 16 cursos dentro da prisão que lhe deram a equivalência a ele ter concluído o secundário, que eu relembro que ele não concluiu. Em junho de 1969, o John tentou fazer com que pudesse sair da prisão em liberdade condicional. No entanto, este pedido foi recusado e no Natal desse mesmo ano, mesmo no dia de Natal, o pai do John faleceu de cirrose. Ele só soube da notícia um dia ou dois depois e contam que quando ele soube a notícia ele caiu ao chão a chorar, que teve mesmo um ataque de pânico, que os guardas, outros prisioneiros tentaram socorrê-lo, tentar acalmá-lo e na altura ele fez um pedido ao tribunal para conseguir sair um dia só para ir ao funeral do pai, que é uma coisa que às vezes os tribunais permitem a certos reclusos para estas situações poderem ir um dia ou dois fora para ir a um evento destes, tipo um funeral, não é? Que é uma coisa mais importante. No entanto, este pedido foi negado no caso do John e eles não permitiram que ele saísse. Em 1970, o John voltou a tentar pedir a liberdade condicional e desta vez, infelizmente, aceitaram e, portanto, o John, em vez de servir 10 anos dentro da prisão, serviu 18 meses e ele teria também cá fora de passar um ano em liberdade condicional. Eu não consigo compreender, já sabem a minha opinião sobre isto. Eu não percebo como é que se dá apenas de 10 anos para depois a pessoa servir 18 meses. Não faz sentido nenhum. Eu percebo que num caso ou no outro possa fazer sentido, porque entretanto vê-se que se calhar, pronto, a pena original não foi bem aplicada, que foi demasiado severa. Agora, nós estamos aqui a notar um padrão, que estas coisas acontecem com crimes extremamente graves, como neste caso abuso sexual, e por isso eu não consigo mesmo compreender como é que faz sentido uma pena de 10 anos passar para 18 meses. Mas a verdade é que, infelizmente, pronto, isso aconteceu e ele saiu. E este tal ano de liberdade condicional que ele tinha de fazer fora da prisão tinha duas condições. Eles disseram-lhe, tudo bem, podes sair, mas tens de respeitar estas duas condições. Primeiro, tens de voltar a ir morar com a tua mãe para Chicago. Tens de sair do estado do Iowa, tens de voltar para Illinois, mais especificamente Chicago, e ir morar com a tua mãe. Segundo, não podes andar na rua depois das 10 horas da noite. Chegas às 10 horas da noite e tu tens de ficar em casa da tua mãe. E para terem a certeza que estas condições seriam realizadas, foi-lhe atribuído um agente de liberdade condicional que ia falando com o John e ia fazendo visitas para ter a certeza que estava tudo a ser respeitado. E o John concordou e pronto, então ele voltou para Chicago, para a casa da mãe. O John chegou a Chicago, à casa da mãe, no dia 19 de junho de 1970 e ele lá arranja logo um emprego como cozinheiro num restaurante local. Em 1971, nem um ano depois de estar a morar com a mãe e de estar nestas condições de liberdade condicional, o John tentou novamente, mas felizmente não conseguiu, abusar outra adolescente. Este adolescente estava numa paragem de autocarro lá em Chicago e o John passou por ele depois das 10 da noite, ou seja, já aqui ia quebrar uma das condições da liberdade condicional. E vocês sabem como é que são os autocarros, atrasam-se, às vezes nem aparecem, e então o rapaz já estava lá a esperar algum tempo. E o John passou por ele, baixou o vidro e perguntou-lhe, olha, em que direção é que tu vais? E o rapaz respondeu-lhe, vou por ali. E o John obviamente inventou que também ia por ali e disse-lhe, ok, tudo bem, então eu não me importo de te dar boleia, já deves estar aqui à espera há algum tempo, eu levo-te. E o rapaz aceitou.
E assim, nós hoje em dia, em 2025, sabemos que não devemos nunca aceitar boleia de estranhos. Já toda a gente sabe isso, nós ensinamos isso aos nossos filhos, mas nos anos 70 isto não era assim. Aliás, os anos 70 foi a era do pico das boleias. Literalmente toda a gente se frequentava à base de boleias. E muitos dos casos que se passam nos anos 70 é porque as pessoas aceitavam tanto boleias. Mas pronto, depois o miúdo começou a dar as direções ao John, para onde é que ele tinha de ir, ele ia para casa. E quando eles chegaram à casa do rapaz, o John agarrou-o e começou a tentar abusar dele. E o miúdo lá se conseguiu soltar, felizmente, e saiu do carro a correr e foi para casa. E então aqui o John falhou, ele não conseguiu abusar este adolescente, felizmente. Mas as coisas funcionam tão bem que o agente de liberdade condicional do John não soube disto e só soube depois do ano de liberdade condicional passar, que ele estava fora de casa depois das 10 da noite, que ele tinha tentado abusar este rapaz, e por causa disto não aconteceu nada ao John. Porque na altura o miúdo chegou a fazer queixa à polícia, o caso chegou à fase de ver se ia para julgamento ou não, só que depois na altura que era preciso o miúdo falar, chegar-se à frente para contar o que é que aconteceu, ele não apareceu. E então o caso foi descartado porque, não é, sem a vítima estar lá para contar a versão dela não se pode fazer nada. E então pronto, o caso foi descartado. E por isso é que o agente de liberdade condicional não chegou a saber de nada e só soube depois mais tarde. Mas eu acho mesmo fantástico como é que é assim, mesmo depois da liberdade condicional. Se tu sabes que durante a liberdade condicional a pessoa infringiu uma das regras, eu sinto que devia de lhe ter acontecido alguma coisa, mas não aconteceu nada. O John conseguiu quase que reconstruir a vida dele em Chicago porque as pessoas não faziam ideia da história dele no Iowa, os crimes que ele tinha cometido, os abusos, as tentativas de abuso. Não faziam ideia desta tentativa de abuso que ele tinha cometido em Chicago porque, como eu expliquei, o caso nunca chegou a avançar. E depois, com a ajuda da mãe, eles juntos compraram uma casa numa área de Chicago chamada Cook County e eles foram os dois morar para esta casa. Uns meses depois, o John conheceu e ficou noivo de uma mulher chamada Caroline Hoff. Esta mulher, a Caroline, ela já tinha tido 1 ou 2 encontros com o John na adolescência e eles na altura conheciam-se porque a Caroline era amiga da irmã mais nova do John e por isso pronto, isto foi quase que recomeçar uma coisa que tinham deixado em pausa. E na altura a Caroline e as suas 2 filhas foram morar para a casa onde o John já estava a morar com a mãe em Cook County. E é por aqui que ficamos no episódio 2. Até aqui as coisas são horríveis, os abusos, as tentativas de abuso, já é tudo super horrível aquilo que o John fez, mas confiem em mim, fica muito, mas muito pior. A história dá muito mais voltas e as coisas ficam muito mais horríveis. No episódio da semana que vem, vamos falar dos assassinatos, nos primeiros assassinatos que o John cometeu, vamos falar de como é que ele se tornou num palhaço e como é que ele ganhou este título de palhaço assassino e, ouçam isto, como é que ele conheceu e tem uma fotografia com a primeira-dama dos Estados Unidos da América. Esta foi então a primeira parte do caso do John Wayne Gacy, o palhaço assassino. Eu espero que vocês tenham gostado de me ouvir. Muito obrigada e vemo-nos numa próxima.